Capítulo 3º. Da poluição sonora. Artigo 88. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, que contrariem os níveis máximos de intensidade, fixados por esta lei. Artigo 89. Para os efeitos desta lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições. Inciso 1º. Som é toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas. Inciso 2º. Poluição sonora. Toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta lei. Inciso 3º. Ruído. Qualquer som que cause ou tenda a causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais. Inciso 4º. Ruído impulsivo. Som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, caracterizadas por um pico de pressão de duração menos que 1 segundo. Inciso 5º. Ruído contínuo. Aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de observação. Inciso 6º. Ruído intermitente. Aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível se mantém constante, diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de 1 segundo ou mais. Inciso 7º. Ruído de fundo. Todo e qualquer som que esteja sendo emitido durante o período de medições, que não aquele objeto das medições. Inciso 8º. Distúrbio sonoro e distúrbio por vibrações. Significa qualquer ruído ou vibração que: a linha A. Põe em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar público. A linha B. Cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas. A linha C. Possa ser considerado incômodo. A linha D. Ultrapasse os níveis fixados na lei. Inciso 9º. Nível equivalente, LEQ. O nível médio de energia do ruído encontrado integrando-se os níveis individuais de energia ao longo de determinado período de tempo e dividindo-se pelo período, medido em dB. Inciso 10. Decibel. dB. Unidade de intensidade física relativa do som. Inciso 11. Nível de som dBA. Intensidade do som, medido na curva de ponderação A, definido na norma NBR 10.151. ABNT. Inciso 12. Zona sensível a ruído ou zona de silêncio. É aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que lhe seja assegurado um silêncio excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 200 metros de distância de hospitais, escolas, bibliotecas públicas, postos de saúde ou similares. Inciso 13. Limite real da propriedade. Aquele representado por um plano imaginário que separa a propriedade real de uma pessoa física ou jurídica de outra. Inciso 14. Serviço de construção civil. Qualquer operação de montagem, construção, demolição, remoção, reparo ou alteração substancial de uma edificação ou de uma estrutura. Inciso 15. Centrais de serviços. Canteiro de manutenção ou produção de peças e insumos para atendimento de diversas obras de construção civil. Inciso 16. Vibração, movimento oscilatório, transmitido pelo solo ou uma estrutura qualquer. Artigo 90. Para fins de aplicação desta lei ficam definidos os seguintes horários: diurno, compreendido entre as 6 e 18 horas. Vespertino,
das 18 às 21 horas, noturno, das 21 às 6 horas. Artigo 91. Os níveis de intensidade de sons ou ruídos fixados por esta lei, bem como o equivalente e o método utilizado para medição e avaliação, obedecerão às recomendações das normas NBR 10.151 e NBR 10.152, ou as que lhe sucederem. Artigo 92. A emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, bem como religiosa, sociais e recreativas obedecerão aos padrões estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O nível de som da fonte poluidora, medidos a 5 metros, de qualquer divisa de imóvel, ou medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder os níveis fixados na tabela inciso 1º, que é parte integrante desta lei. Parágrafo 2º. Quando a fonte poluidora e a propriedade onde se dá o suposto incômodo localizarem-se em diferentes zonas de uso e ocupação, serão considerados os limites estabelecidos para a zona em que se localiza a propriedade onde se dá o suposto incômodo. Parágrafo 3º. Quando a propriedade onde se dá o suposto incômodo tratar-se de escola, creche, biblioteca pública, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar com leitos para internamento, deverão ser atendidos os limites estabelecidos para as ER. 1. Independentemente da efetiva zona de uso e deverá ser observada a faixa de 200 de distância, definida como zona de silêncio. Parágrafo 4º. Quando o nível de ruído proveniente de tráfego, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo vir ultrapassar os níveis fixados por esta lei, caberá à Secretaria Municipal competente articular-se com os demais órgãos, visando a adoção de medidas para a eliminação ou minimização dos distúrbios sonoros. Parágrafo 5º. Incluem-se nas determinações desta lei os ruídos decorrentes de trabalho manuais como encaixotamento, remoção de volumes, carga e descarga de veículos e toda e qualquer atividade que resulte prejudicial ao sossego público,